Em 30 minutos, eu vou tentar sintetizar, vamos dizer, os pilares, vamos dizer, da resolução. A resolução 125 tem alguns pilares importantes, além da mediação e da conciliação. Aqui estão presentes especialistas, não vou nominar a todos. A ideia da resolução, de editar a resolução 125 pelo CNJ, surgiu após uma tentativa frustrada de institucionalização, através de lei federal, da chamada mediação paraprocessual. Essa lei, inicialmente, foi apresentada, o projeto foi apresentado pela deputada Zulaê Cobra, aqui do Estado de São Paulo, teve a participação do ministro César Peluso, na época desembargador de São Paulo, e, posteriormente, o Instituto Brasileiro de Direito Processual, através de uma comissão presidida pela professora Ada Pellegrini Grinover, elaborou um projeto. E quando o projeto da Zulaê Cobra já estava no Senado, houve um acordo entre essa comissão do Instituto e a deputada e seus companheiros, e surgiu um projeto consensuado que foi apresentado como substitutivo pelo senador Pedro Simão, com algumas alterações que eu, particularmente, não gostei de algumas delas. No fim, o Senado aprovou esse substitutivo, voltou para a Câmara, mas na Câmara, o deputado Cardoso, hoje ministro da Justiça, foi nomeado relator e recebeu uma nota técnica do CNJ, assinado pela ministra Ellen Grace, se pronunciando contra alguns dispositivos, e o projeto ficou engavetado. Aí, conversando com um grupo de especialistas aqui de São Paulo, chegamos à conclusão de que era possível, já no sistema jurídico nosso, principalmente o Código de Processo Civil, pensar-se, através de resolução do CNJ, se disciplinar essa matéria, porque o Código de Processo Civil autoriza, né, que se processe, que se tente a conciliação em qualquer fase e grau de jurisdição, né. Essa ideia foi apresentada ao ministro César Peluso, que então havia sido eleito presidente do Supremo, ainda não tinha tomado posse. Ele gostou da ideia e ele, no discurso de posse, expressamente mencionou que seria a prioridade da gestão dele, e assim que eleito, ele nomeou uma comissão presidida pelo conselheiro Werner, inicialmente, depois pela conselheira Morgana do Paraná, da Justiça Federal, do Trabalho do Paraná, e integrou a comissão a Valéria, a juíza Valéria Lagrasta. Essa ideia foi apresentada no Conselho Consultivo, antes de ser encaminhada ao ministro César Peluso, do Departamento de Pesquisa Judiciária do CNJ, da qual fazemos parte, o professor Francisco José Carrali, e eu, e além de outros. E a ideia foi aprovada naquela ocasião, de sorte que nós podemos dizer que todos nós participamos da elaboração dessa resolução. Qual é a ideia básica? O CNJ já vinha pondo particular atenção na mediação
há mais de 4 ou 5 anos, né? Movimento pela conciliação, conciliar é legal, né? Mas só que eram movimentos voltados à indução de uma nova mentalidade, e não havia uma disciplina uniformizadora em todo o país. E eram eventos episódicos, 1 ou 2 vezes por ano, né? E todas essas experiências foram levadas em conta para a edição dessa Resolução 125. E quais são as ideias básicas, né? Já passando. O primeiro de tudo, eu acho que o que é importante é que a resolução atualiza o conceito de acesso à justiça. A ideia de acesso à justiça, voltada apenas para a tutela jurisdicional estatal, isto é, acesso para a obtenção de uma solução sentencial, esse paradigma está sendo ultrapassado pela Resolução 125. A resolução afirma expressamente que o judiciário deve oferecer os meios adequados para a resolução dos conflitos, todos, que forem, inclusive os meios consensuais, em especial a mediação e a conciliação. Além disso, como se sabe que para alguém exercitar o seu direito, é preciso que ele conheça previamente o direito. Se não tem conhecimento do direito, não há como postular. Então, a resolução determina que também se organize, junto com a conciliação e com a mediação, o serviço de orientação e informação aos jurisdicionados. Muitos juízes que já não eram muito a favor da conciliação e mediação se posicionaram contra também a organização desse tipo de orientações. O judiciário não existe para responder à consulta de ninguém, é o argumento. Mas o que a gente percebe, isso desde a criação do juizado de pequenas causas, é que a grande massa de jurisdicionados humildes não sabem distinguir o que é conflito do problema jurídico. E há muitos problemas jurídicos que são, às vezes, mais sérios do que um conflito. Então, por exemplo, a falta de um documento, certidão de nascimento, certidão de casamento, né, e registro de um imóvel, né, a falta de documento é empecilho muito grave para essa camada da população, para exercício pleno da cidadania. Então, a resolução atualiza o conceito de acesso à justiça para dizer que o que os jurisdicionados têm, em suma, é direito de acesso à ordem jurídica justa, e não apenas acesso aos órgãos do Poder Judiciário. E, para isso, há necessidade que o Estado organize esses serviços todos e que a solução, que é essa resolução, a ideia da resolução é disciplinar a política judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesse. Quer dizer, esse é o título. Não é institucionalização, mera institucionalização da conciliação e mediação. Essa conciliação e mediação, e também a arbitragem, que inclui todos os meios alternativos, constituem certamente um dos pilares mais importantes da resolução. Mas a ideia não se esgota nesse pilar só. A essência da resolução, em suma, é cumprimento daquele mandamento constitucional, né, da Constituição de 1988, que põe em particular atenção à dignidade da pessoa humana. Quer dizer, a pessoa que não tiver direito a um acesso, verdadeiro acesso à ordem jurídica justa,
ele não está sendo tratado de uma forma digna. Então, esse é o ponto de partida da resolução. Para isso, nós sabemos... vai ficando velho, vai ficando necessitado de... Mas os senhores poderão dizer, mas o sistema jurídico nosso já vem acolhendo a conciliação e a mediação há algum tempo. É verdade. Quer dizer, pelo menos de uma forma mais institucionalizada, para uma certa área do judiciário, nós temos a lei, primeiro, das pequenas causas, posteriormente, a lei dos juizados especiais de 95. Mas só que essa mediação é praticada apenas para essas causas que têm uma pequena expressão econômica, ou causa de menor complexidade. E uma pesquisa feita pelo CBPEG, o Centro de Estudos e Pesquisas Judiciais, demonstrou o seguinte, que a mediação, a conciliação, né, que é praticada nos juizados, estava apresentando resultados cada vez mais pífios. Né? Quando nós instalamos, logo em seguida, a aprovação das pequenas causas, em 84, o primeiro JIC, né, Juizado Informal de Conciliação, que foi no Fórum Regional da Lapa, o índice de acordo era superior a 95%. Né? Mas quando se percebeu que não era obrigatório comparecer à sessão de conciliação, o índice foi caindo, e quando o JIC foi convertido em pequenas causas, então com capacidade de julgamento, o índice caiu bastante. Hoje, no Estado de São Paulo, deve estar em torno de 20 a 20 e poucos por cento, menos de 25%. Né? Quanto está na segunda instância? Quanto? Também, né? Na segunda instância, um pouco mais, porque há só as partes que manifestam interesse. Agora, na primeira instância, todos. Né? E o que é mais grave, não é só esse índice pífio, né, de acordos concluídos, mas o que era mais preocupante, o que é mais preocupante é o índice de acordos não cumpridos. Isso significa que os acordos estavam sendo feitos apenas para dar solução ao processo, àquele conflito, e não para pacificar as partes. E aí, então, a resolução põe uma particular atenção à qualidade do serviço a ser oferecido à população. Daí, porque se fala em capacitação, treinamento e aperfeiçoamento permanente dos mediadores e conciliadores. Eu venho falando em mediação e conciliação, atuei algumas vezes, né, em mediações, tentativa de mediação, e eu vi que não tenho treinamento. Eu fui juiz por 25 anos, tentei algumas conciliações, mas eu não domino as técnicas de conciliação e mediação. Então, nós temos que ter um pouco de humildade. Né? Eu não pude ouvir a toda a palestra das palestrantes anteriores, mas a desembargadora Regina Maria esteve falando de juízes aposentados que não querem se submeter a treinamento. Né? Olha, lá na Fiesp, na Câmara de Mediação da Fiesp, lá estão ministros aposentados do Supremo, e surgiu esse problema: como obrigar esse pessoal a fazer a mediação, a treinamento, curso de treinamento.
Então, fizemos uma sessão em Mairiporã, né, uma espécie de fim de semana, mas fomos só, a professora Ada e eu, Adilson Talari, nós estamos, e mais algumas pessoas interessadas, mas o que eu aprendi, né, são técnicas diferentes, então nós temos que ter... E aqui esse problema aconteceu quando nós estávamos no núcleo aqui de São Paulo, com a capacitação dos juízes aposentados, desembargadores aposentados de São Paulo. No início eles estavam meio relutantes, né, porque eu, que atuei 40 anos como juiz, eu não estou habilitado. No fim, com um pouco de jeito, né, eu acho que era a forma de apresentar, eles concordaram em ter esse curso de capacitação, e a Escola Paulista deu um curso especial para eles. Então, mas o que eu quero acentuar isso, a importância de ofertar aos jurisdicionados um serviço de qualidade. Nós sabemos, pela pesquisa feita, que a grande maioria das comarcas de São Paulo estão utilizando como conciliadores estudantes do 4º e 5º anos da faculdade, das faculdades que funcionam, com orientação do professor de processo, alguns advogados experientes. Não tenho nada contra os estudantes, pelo contrário, eu acho que eles são idealistas, né, têm muito boa vontade e muitos têm capacidade para mediação. Mas a mediação é alguma coisa que se desenvolve ao longo do tempo. E os estudantes ficam, no máximo, 2, 3 anos. Ele se forma, ele vai ter que buscar uma vida profissional, aí vai ter que recrutar novamente, nova leva de estudantes. Quer dizer, esse tipo de serviço é que o judiciário vem utilizando atualmente. Eu acho que nós temos que formar um corpo de mediadores profissionais, né? Daí porque a resolução fala explicitamente em remunerar o serviço de conciliadoria. No Estado de São Paulo, quando nós fazíamos parte do núcleo, estávamos tentando ver a forma de obter um fundo. Vamos conversar com a secretária da Justiça, a secretária da Fazenda. O próprio secretário da Fazenda sugeriu algumas soluções, agora não sei a quando que deixamos o núcleo, então não sei se isso continua, mas a profissionalização do conciliador e mediador, para mim, é fundamental para que haja crescimento desse setor. Isso existe nos Estados Unidos, um crescimento, um mercado bem desenvolvido, evoluído, o pessoal leva a sério. Na Argentina, né, com a lei da obrigatoriedade, também existe. O Brasil tem um modelo, uma população diferente, temos que desenvolver um modelo próprio, mas, de qualquer forma, eu acho que a profissionalização é fundamental para a gente avançar. Um outro pilar é a mudança de mentalidade dos profissionais do direito, em primeiro lugar, dos juízes, dos advogados, promotores, defensores, enfim, de todos os profissionais do direito, mas também dos jurisdicionados. Nós sabemos que muitos litigantes não aceitam sugestão do advogado tentar conciliação, que acha que melhor é sentença do juiz. Sentença equivale e não o acordo, o eventual acordo, quando a gente percebe que o importante é o acordo, porque além de pacificar os conflitantes, né, e nessa pacificação pode solucionar muitos conflitos, não somente aquele conflito judicializado, né? Quer dizer, além de pacificar, essa pacificação traz como consequência a inexistência de recurso e, o que é fundamental, inexistência de execução.
Execução, nós sabemos, é o calcanhar de Aquiles da justiça. Então, se a gente conseguir acordo, uma solução conciliada, que evite todos esses empecilhos, certamente nós vamos melhorar a justiça. Mas o fundamental é eu acho que não pensar em reduzir a conciliação e mediação como técnicas para reduzir o número de processos. O importante é pensar na pacificação da sociedade. E depois, o importante é, através do acordo pré-processual, evitar a judicialização dos conflitos. Nós estamos judicializando demais. Isso notamos, inclusive, na área do OAB, o acordo com a Defensoria. Nós estávamos fazendo a interlocução política como membro do núcleo, e para pedir à Defensoria que remunerasse os advogados também pelo trabalho prestado na mediação e conciliação. Isto é, o acordo valeria como serviço a ser remunerado. E eu acho que a Defensoria hoje aceita essa solução, mas foi difícil convencer, né? Então, se a ordem nomeia 50 mil advogados por mês, esses 50 mil judicializam um conflito sem tentar o acordo prévio, né? É um trabalho inútil, porque muitos deles vão terminar em acordo. Então, nós temos que pensar numa política global que leve a essa mudança de paradigma, de comportamento da própria sociedade. E a mudança de mentalidade é um dos focos importantes da resolução. E seguindo a resolução, a Faculdade de Direito de São Paulo, da Universidade de São Paulo, criou uma disciplina específica que se chama Mediação e Conciliação Judiciais e Extrajudiciais. Vai começar a funcionar a partir de agosto deste ano. É uma disciplina facultativa, por enquanto, mas seguramente vai se tornar uma disciplina obrigatória com o tempo. Essa mudança de mentalidade, eu acho que nós temos que, de alguma forma, já tentar, no ensino fundamental, nos colégios, e criar uma disciplina, sei lá, não sou especialista nessa área de ensino, mas ensinar a criançada, né, a negociar, né, solucionar, eu acho que é extremamente importante. Não sei se disseram já, eu gosto de fazer essa comparação, mas comparação que a gente não pode transportar essa experiência de outro país assim, sem levar em conta algumas peculiaridades. O Japão tem 120 milhões de habitantes. O estado de São Paulo, 40 milhões. Então, o Japão, o país todo, tem 3 vezes mais população que o estado de São Paulo. O Japão todo, para 120 milhões de habitantes, tem menos de 30 mil advogados. O estado de São Paulo, para 40 milhões, nós temos mais de 350 mil advogados inscritos. Quer dizer, os que atuam, que sejam apenas a metade, mas mesmo assim, 3 vezes mais. Isso significa o quê? Que nós estamos tendo uma judicialização excessiva de conflitos. Agora, a sociedade japonesa é melhor para se viver nela? Eu não acredito. Eu acho que é muito apertada demais no sentido de... São valores culturais, não é polícia que controla, não é judiciário que controla, mas são valores culturais, é a vizinhança, a escola, o trabalho. Mas, quem sabe a gente possa criar uma mentalidade, né, uma cultura suficiente para, pelo menos, reduzir nosso conflito, pelo menos tentar mais soluções amigáveis. Bom, eu sei que o meu tempo está se esgotando,
E eu gostaria, então, para concluir, dizer o seguinte. Um outro pilar importante é que, através da resolução, dessa capacitação de conciliadores e mediadores, a resolução está induzindo uma maior participação da sociedade na administração da justiça. Nós temos já o modelo do júri, né? Nós temos a participação da sociedade na justiça criminal. Agora, conciliação e mediação, desde que sejam eles, os conciliadores, recrutados entre os membros da sociedade, eu acho que é uma forma de participação importante da sociedade na administração da justiça. Nós temos vários modelos no Brasil. Por exemplo, o Rio Grande do Sul adota a figura de juiz leigo, Bahia, a figura de conciliador concursado. Mas acho que esse modelo que a resolução sugere, que é a de convocação da sociedade e treinamento, eu acho que é a forma mais adequada. Em linhas gerais, é o que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos pela atenção. E quero, no primeiro momento, deixar claro que eu sou aqui portador das notícias. Eu não participei aqui da iniciativa, eu não participei aqui das propostas que tem. Então, talvez uma ou outra colocação que eu faça, eu receba algum olhar um pouco atravessado de mediadores, de advogados aqui, mas eu só estou dando a notícia, pelo menos nesse primeiro momento, a informação do que consta no projeto e agora nessa fase que está na Câmara dos Deputados, nessa fase de relatórios de propostas de emenda. Então, uma visão geral que nós temos do Código de Processo. Qual que é o seu momento, sua situação nesse instante? Nós tivemos a aprovação no Senado Federal do relatório final, tinha a versão da Comissão de Juristas, Dr. Fux, professora Tereza Alvim Vanbier e outros têm o projeto deles inicial, passou no Senado, nós tivemos uma aprovação de texto substitutivo com algumas emendas que foram aprovadas, inclusive no que se refere aqui à mediação. Então, o texto que vale hoje é o aprovado pelo Senado Federal, que eu vou passar as informações aos senhores. Depois de aprovado no Senado Federal, passou agora à Câmara dos Deputados. Nesta fase, na Câmara dos Deputados, foram convocadas comissões, tem uma comissão geral e agora comissões parciais que, a questão dos 15 dias, talvez um mês, apresentaram, então, os seus relatórios parciais. Parciais porque é relativo a determinadas partes do Código, parte geral, processo de conhecimento, procedimentos especiais, recursos. Então, nós tivemos as comissões parciais que trataram, então, sobre alguns temas específicos, que apresentaram, como eu disse, há 15 dias ou um mês, há poucos dias, essas comissões apresentaram seus relatórios. Esses relatórios agora estão sendo analisados em conjunto, então todos os relatórios estão sendo discutidos em conjunto com representantes dessas comissões para se chegar a um relatório final. E cada relator, então, cada comissão apresentou, então, emendas, propostas de emendas que, se aprovadas, serão submetidas, então, à Câmara dos Deputados para a votação pelo Pleno, que não deve ocorrer neste ano. A ideia seria fechar até agosto, estão com reuniões marcadas para as comissões, mas a ideia é fechar até agosto um resultado final, um relatório final, mas a aprovação mesmo parece que não tem expectativa de ocorrer esse ano, e expectativa e interesse em se colocar esse ano, porque isso, exatamente, a Câmara dos Deputados ela vai estar envolvida no segundo semestre com interesses políticos por conta das eleições. Então a ideia seria realmente deixar para o próximo ano a aprovação da redação final, mas a redação final já se teria agora. Então nós vamos ter, além da redação aprovada no Senado, nós teremos aqui algumas propostas de emenda que não sabemos se serão acolhidas ou não no relatório final, mas eu vou passar para os senhores, no modo geral, o que um e outro trabalho apresenta. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero anunciar aos senhores realmente que hoje, tanto mediação
como conciliação judicial ou mesmo a mediação privada, são temas de enorme interesse. O professor Cazu já muito bem colocou aqui que está ocorrendo uma mudança de cultura, talvez menor do que se esperava, mas existe sim uma mudança de cultura e cada vez mais no ambiente jurídico nós estamos lutando por implantar o conhecimento, o estudo, a análise, a reflexão sobre mediação e conciliação. O professor Cazu trouxe aqui a notícia de que então na São Francisco terá uma disciplina específica como optativa, né? Uma disciplina específica nesta matéria. O que eu falo aos senhores é a nossa experiência na PUC. Há uns 3 anos nós oferecemos não específica mediação e conciliação, mas o tema de arbitragem. Desde 2008 nós oferecemos, um pouco mais, oferecemos a disciplina no programa do pós-graduação, como foco maior em arbitragem, mas também tratando da mediação. Oferecemos primeiro no programa do pós-graduação e no ano passado foi oferecida a disciplina na graduação. Começamos no pós, depois introduzimos como matéria optativa na graduação. Sempre arbitragem e mediação. Mas a informação que eu quero passar aos senhores é que neste ano nós acompanhamos o processo de seleção dos novos mestrandos, o exame de seleção. E dos que passaram para a entrevista, em torno de 20 alunos, nós tivemos, então, entrevista no exame de seleção para Direito Civil, uma observação importante. Lá na PUC, a disciplina Mediação e Arbitragem, ela é oferecida no núcleo ou é oferecida na área, na sub-área de Direito Civil. São Francisco oferece na sub-área de Processo Civil, outros países, por